Ilustres amigos do canal, tudo bem? Recessão e creche é só uma questão de tempo. Não sou eu que estou dizendo. É um grande analista que previu uma crise passada. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você já entendeu que o melhor momento ainda não chegou e eu venho dizendo isso para você, inscreva-se aí no nosso canal, porque aqui todos os dias tem vídeos diários para manter você sempre bem informado. Vamos lá, vamos começar falando então sobre essa matéria que saiu há apenas 2 dias atrás. É só uma questão de tempo. Economista prevê que Estados Unidos caminham para a recessão. Você sabe, e eu venho dizendo aqui no canal, que o risco de recessão americana está cada vez mais se aproximando. E várias informações e vários dados que nós vamos cruzando aqui e trazendo para você te ajudam a entender melhor esse momento. E no final desse vídeo eu vou te explicar como é que você pode aproveitar nesse momento de recessão e de creche. Mas vamos lá, a informação aí que é só uma questão de tempo para a recessão é do CEO de uma consultoria financeira, que ele deu uma entrevista então para a rede CNBC e ele disse que os indicadores econômicos do país, dos Estados Unidos, eram brutalmente ruins. Vejam, a frase é bem destacada, eram brutalmente ruins, ou seja, já passou de ruim há muito tempo. E aí, ele citou também aí a questão de um indicador que eu já mostrei para vocês e eu vou deixar aqui no vídeo do alto da nossa playlist Indicadores Antecedentes. É o Leading Economic Indicator, o famoso LEI. Eu já mostrei para vocês e ele disse que com base nesse indicador, que prevê a atividade econômica futura com base em 10 variáveis, a situação não está nada bom mesmo. Por isso ele falou que está brutalmente ruim. Só que ainda, esse especialista, ele disse ainda que esse número descendente, que é desse indicador que eu estou te falando, juntamente com outros indicadores, é que fizeram então essa qualificação de brutalmente ruim. E ele sugeriu que a fragilidade econômica em breve se intensificará e espalhará por toda a economia americana. Eu vou explicar para você entender. Talvez você ainda não tenha visto o que está acontecendo aos poucos com a economia internacional. As fragilidades só estão aumentando. Não há ainda nenhum indicativo de melhora econômica de forma estrutural, que você possa olhar para frente e ver que a economia mundial está melhorando. É só você ver ao seu redor a questão da geopolítica econômica e você vai entender então que essa fragilidade em breve vai chegar. E olha, o recado dele é, vai se espalhar para toda a economia americana. Se isso aí acontecer, pode estar certo, aqui no Brasil, nós também vamos sentir esse tipo de abalo, esse tipo aí de situação econômica bastante ruim. Mas além dessa matéria, saiu uma outra matéria interessantíssima, que diz aí sobre o medo de recessão e diz então sobre o aumento de regulação lá nos Estados Unidos. Essa matéria está mais voltada para o ambiente de criptomoeda. E olha, eu vou voltar a falar sobre criptomoeda. É porque o momento não está bom ainda e a relação de risco-retorno não está nada agradável. Em outras palavras, você pode até ganhar, mas o risco é muito maior do que a possibilidade de retorno. E aí a matéria diz então que o medo de uma recessão nos Estados Unidos voltou a pressionar os mercados financeiros com mais intensidade. Repara aí no alto que essa matéria é do dia 24 de abril. É isso mesmo, é muito recente, é dessa semana ainda. E vem dizendo então sobre a pressão nos mercados financeiros e a preocupação econômica também. E no caso dessa matéria, é citada então a falência de uma famosa empresa nos Estados Unidos. Eu não sei se você já foi lá nos Estados Unidos, mas às vezes que eu fui, essa empresa aí era uma empresa de carteirinha para fazer compras aí para casa. É a famosa Bed Bath. A loja então que tinha aí mais de 50 anos. Foi criada então
em 1971 e era muito famosa. E agora ela literalmente quebrou. Falência, então, da Bed Bath. Para você que viajava para os Estados Unidos, já fica sabendo. E o dado que me chama a atenção é esse que está aí à sua esquerda. Diz aí que o pico da ação, ou seja, o máximo que ela chegou, foi de 81 dólares em janeiro de 2014. Janeiro de 14. Depois, as ações perderam praticamente todo o seu valor. Na data de ontem, dia 23 de abril, ela chegou a 28 centavos. Você não ouviu errado, saiu de 81 dólares para 28 centavos. É isso que acontece nesses mercados recessivos. Diversas empresas, principalmente aquelas de setores mais sensíveis à economia, como por exemplo o varejo, que é o caso da Bed Bath, e passando por esse momento complicado. Assim como você viu aqui no Brasil também, algumas empresas fechando. Eu não vou citar nome aqui para não ter problema, mas você deve saber quais são essas empresas. Então, quando chega a crise, a recessão, aí você vê realmente os problemas emergirem cada vez mais. Agora, a principal parte desse vídeo está aqui nessa parte final. E se você já está gostando, dá aqui o super like, porque no final eu quero te dizer o que pode valorizar. É uma matéria que saiu do famoso Roubini, o Dr. Doom, que previu aí a crise de 2008. Ele diz então, Estados Unidos vão entrar em recessão este ano de 2023. E ele diz, o pior está por vir. Se a recessão vai ser a pior, significa que oportunidades vão aparecer para quem deseja investir. Mas vamos entender um pouco mais aí sobre Roubini e as suas últimas previsões, na qual ele acertou em 2008 o crash da economia americana. Ele diz que apesar da inflação estar a abrandar, dar uma diminuída aí, ele está dizendo então que continua a verificar nas últimas semanas fragilidade dos bancos regionais nos Estados Unidos. Olha, eu não sei se você está acompanhando, mas o problema americano relacionado aos bancos regionais, a fuga de depósitos, fuga de cliente, está muito grande. E no dia de hoje, provavelmente nós tivemos um outro banco lá quebrando, um que já estava a caminho e que não foi socorrido. Vamos aguardar para verificar se realmente quebrou, porque a ação caiu 30% somente no dia de hoje. E ele diz que a preocupação com esses bancos regionais é porque eles são responsáveis por uma grande fatia do crédito hipotecário. Ou seja, o mercado imobiliário nos Estados Unidos tem uma relação muito forte com esses bancos regionais, que são bancos menores, espalhados pelo mercado americano. E quando nós temos uma fragilidade num banco desse, essa interligação pode gerar aí um risco sistêmico e ele se alastrar para diversas outras partes da economia. E é por isso que ele disse, ele sublinha que muitos estão insolventes, muitos bancos insolventes, com grande parte dos depósitos a descoberto. E alerta, o pior está por vir. Nouriel Roubini trazendo essa informação. Depois ele disse o seguinte, por que o pior está por vir? Ele trouxe a explicação dessa frase bastante forte e polêmica. Porque em 2008, que foi quando nós tivemos aí uma grande crise mais prolongada, não tínhamos a inflação que tem hoje. E por isso, os bancos centrais não estavam concentrados em manter os juros altos para combater a subida dos preços. Talvez você não esteja entendendo muito bem o que ele quer dizer. Então eu acho que essa última informação vai te ajudar. Hoje temos um trilema, não é nem dilema, é um trilema. Inflação, crescimento e estabilidade financeira. É preciso aumentar os juros. Para quê? Para controlar a inflação. Assim como aqui no Brasil, a inflação lá também não está controlada. Só que ele diz, mas não tanto que comprometa o crescimento. Ou seja, vai ter que ser feito uma escolha de Sofia. Quer a inflação voltando para dentro da meta, vai ter que aumentar os juros. Se aumentar muito os juros, destrói o crescimento, joga o país aí numa recessão. E ainda ele diz, destrói o equilíbrio frágil entre credores e devedores. Só que ele complementou, para ele, essa é uma missão impossível. Em outras palavras, ou a inflação não vai voltar para a meta tão cedo,
ou nós teremos aí um crash da economia. E aí é que é a preocupação final. Eu disse que ia falar isso para você. O que acontece nesses momentos derradeiros? Geralmente, quando nós estamos aí no fim desse processo aí de dificuldade econômica, quando a recessão realmente aparece, acontecem alguns crashes. Alguma grande empresa, alguma faísca econômica, algum fato exterior de grandeza, de amplitude, não é somente localizado num determinado país, numa determinada economia, mas algo que pode aí extrapolar. E quando isso acontece, o mercado fica em pânico, em medo, e as pessoas vendem seus ativos por qualquer preço. Se você tem um movimento de muitas pessoas vendendo, o preço vai caindo. Então, os ativos ficam irracionalmente mais baratos por um determinado período de tempo. Que tempo é esse? Enquanto durar esse pânico, enquanto durar essa preocupação. E eu volto a dizer para você, esse momento ainda não chegou. Se você quer aprender um pouco mais e entender e saber exatamente quando esse momento vai chegar, eu volto a te dizer, entre para o clube de membros e a descrição está nesse vídeo de hoje. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre investimentos e quer saber o que eu penso desse modelo futuro, eu presto um serviço de mentoria financeira. Basta você me mandar um e-mail e nós vamos conversar. cursovininvest@gmail.com. Vou repetir para você, cursovininvest@gmail.com. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo em família e se preparem, o pior do mercado está por vir e assim o melhor para os seus investimentos ainda chegará. Um abraço e até o próximo vídeo.